Olá, meus amores, bom dia. Nossa última aula falando sobre o capítulo 16, que é o nosso capítulo para o simulado, certo? Nós vamos terminar a apostila e vamos fazer o nosso CDA, o capítulo 16, certo? Qualquer dúvida é só chamar. Desejo para vocês toda a felicidade do mundo, não se esqueçam disso nunca. Vocês são capazes, são inteligentes, são esforçados, determinados e é isso que importa. Não levem em consideração qualquer coisa que falem para vocês, desmotivando, fazendo com que vocês se sintam inferiores. O que realmente importa é aquilo que vocês têm dentro do coração. É aquilo que vocês sabem que vocês irão conseguir fazer, tá? Eu acredito no potencial de cada um. Sei que vocês irão longe. Um dia eu poderei dizer, ele foi meu aluno, ela foi minha aluna. E hoje ela está chegando até aqui, tá bom? É com essa frase, é com esse incentivo que a gente vai encerrar o nosso capítulo 16. E é com esse carinho que eu quero que vocês conheçam a história, façam parte da história e vivam a história de vocês. Ela irá ser de muito sucesso na vida de cada um, ok? Beijo grande dessa professora de história que ama vocês, que sabe que vocês são capazes e irão longe. Página 53, Arquitetura Medieval. Entre os séculos 11 e 13, predominou na Europa um estilo de construção e de arte chamado romântico. Eram edificações austeras e robustas, também utilizadas como proteção contra invasões. Representavam ainda a ideia de isolamento do mundo exterior, associada à intenção de segurar ao fiel um ambiente silencioso para poder conversar com Deus. Eles acreditavam que com essa construção, ela era alta, ela era larga, Então, eles acreditavam que com esse tipo de construção, a presença com Deus ela era maior, o que impedia o som de fora, de fazer com que eles se perdessem em suas orações. E esse tipo de construção era chamada de romântica, tá? Era um estilo romântico. As igrejas românticas eram ornamentadas com representações que se aproximavam dos elementos presentes na vida dos camponeses, como esculturas de animais ou desenhos de cenas do cotidiano. A partir do século XIII, no meio urbano, novo estilo arquitetônico se desenvolveu, era o gótico. Muito alta, as construções góticas se destacavam pela presença da luz no interior, difundida através dos vitrais. Aí começam a aparecer outros tipos, Aqui o gótico, que eram altos, mas que já trazia muita luz. Essa luz, ela era representada pelos vitrais que tinham em torno da igreja. Aí a gente tem aqui um resumozinho de gótico e de romântico. E temos os dois tipos de construção aqui representada. Olha só, a catedral na Alemanha, que é um estilo romântico, e uma catedral em Paris, que é o estilo gótico, para vocês entenderem aí esses dois tipos de construção. É possível observar as diferenças arquitetônicas entre os dois estilos em construções de igrejas e mosteiros. Para o homem medieval, mosaico, painéis, vitrais, relevos e outras composições observadas em igrejas e catedrais tinham principalmente um papel didático. As representações registradas nessas estruturas facilitavam a compreensão das mensagens religiosas por parte daqueles que não sabiam ler nem escrever. Então, essas imagens era mais fácil de ser identificada. Aí a gente vai falar sobre a ciência. Nós falamos sobre as igrejas, sobre os mosteiros, falamos sobre esse tipo de arquitetura medieval representado e agora a ciência. O conhecimento científico desenvolvido na Idade Média
possibilitou no século XVI, já na Idade Moderna, a chamada Revolução Científica. Olha aí do que nós vamos falar agora, criança, a Revolução Científica. Embora a Igreja Católica limitasse o avanço de algumas áreas de pesquisa, a ciência ganhou um forte impulso a partir do século XVIII, a partir do século XIII, aliás, graças ao crescimento do número de universidades, ao progresso econômico que se obteve com a expansão do comércio marítimo e as tropas culturais que esse desenvolvimento promoveu entre os sábios do norte da África, do Oriente Médio e da Europa. O próprio método científico tem origem medieval. O frade franciscano Roger Bacon, ele estudava matemática com base nas fontes árabes, defendia o empirismo e um método científico rudimentar. Teve seus escritos condenados pela Igreja Católica e ficou enclausurado por 14 anos. Crianças, revolução científica, olha só, se não é essa revolução científica, se não é essa parte da ciência, né, essa parte da revolução científica, hoje, em plena pandemia da Covid-19, nós não teríamos a nossa vacina, a tão sonhada vacina. Foi devido a essa revolução científica que nós hoje podemos contar com a vacina da Covid. Porque foi lá que começou esses estudos com vacinas, com os conhecimentos, né, científicos, chegando até aos dias atuais com a vacina da Covid-19, certo? Então isso é muito importante, essa revolução científica, ela foi muito importante para todos nós. Roger Bacon destacou a necessidade de experiência para a comprovação das hipóteses criadas, o que contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento científico. Sem testar, analisar e pesquisar, não seria possível comprovar tese alguma. Olha que interessante. É exatamente o que nós estamos falando, né? Se não existisse essa revolução científica, hoje nós não teríamos vacina, nós não teríamos de onde tirar essa vacina, não teria estudo, né? Mas, graças a Deus, aconteceu. E aí a gente vai falar sobre literatura e trovadorismo, na página 56. A música, ela era considerada uma das artes mais nobres do período medieval e estava presente nos cultos religiosos. Uma das expressões musicais desenvolvidas nessa época foi o canto gregoriano. Na Baixa Idade Média, a música ela se popularizou sendo tocada em festas, nos castelos. Na literatura, destacava-se a poesia épica ou canção de gesta, a poesia lírica e o romance. A partir do século XII, prevaleceram os escritos da poesia trovadoresca ou cortês, tá? O romance cortês surgiu da síntese entre a poesia épica e a cortês, relatando batalhas épicas, amores e paixões. Então a gente vai falando aí, né, sobre tipos de poesia que vai mudando ao longo dos séculos. Entre as principais autores desse período estão Dante, Alighieri, né, com a Divina Comédia, Boccaccio com Decameron e Geoffrey Chaucer com os Contos de Canterbury. Olha só, o que significa canção de gesta? A gente tem aqui que é uma canção que celebra grandes feitos históricos, certo? Nós temos também, falando sobre poesia épica, que é a poesia que narra feitos de heróis e guerreiros medievais, enfatizando a destreza no uso de armas e a lealdade do cavaleiro ao sucerano. E a poesia trovadoresca, que era a poesia que relatava as paixões, os amores e os prazeres da vida. Os trovadores, eles destacaram-se entre os maiores poetas da Idade Média. Esse estilo literário surgiu por volta do século XI,
na Península Ibérica. Os poemas eram reunidos em cancioneiros e versavam sobre as aventuras dos cruzados, as lutas contra os muçulmanos ou assuntos do cotidiano, tá? As cantigas trovadorescas se dividiam em 4 categorias: de amor, de amigo, de escarnário e de maldizer, cada qual com um estilo próprio. O trovadorismo entrou em decadência a partir do século XIV. Aqui a gente tem uma imagem que mostra uma das ilustrações do pintor e desenhista francês Gustave de Doré, né? Para compor o livro A Divina Comédia, que nós acabamos de falar agora aqui acima. E nós temos atividades para encerrar o nosso capítulo, não esquecendo de fazer as atividades do CDA, capítulo 16. Como eu disse no início, acredito no potencial de cada um, tá bom? Foi muito bom trabalhar com vocês, foi muito bom conhecer cada rostinho. Desejo a vocês um final de ano iluminado, muitas bênçãos, muita saúde, tudo de bom. Beijo grande!